Eu sei que você aí do outro lado tá meio tristinho por causa da derrota que a gente teve ontem na Câmara dos Deputados, com a PEC do voto impresso, né, não sendo aprovada, mas calma, acalma esse coraçãozinho, porque eu estou aqui para te dar uma esperança. Sim, nós temos o plano B e, se necessário, nós faremos o plano C, D, F, porque sabe quando nós vamos parar? Nunca! Então, meu amigo, levanta essa cabeça, porque senão a coroa cai. E no vídeo de hoje nós temos vários assuntos importantes para tratar, claro, além do plano B, que eu vou contar para você que sim, nós temos. Mas ontem também nós tivemos o nosso maravilhoso iluministro Barroso, que deu uma declaração polêmica, mas parece que foi só uma brincadeirinha, podem ficar tranquilos. Tivemos também o nosso querido amigo Xande, que foi desfilar sua bela careca lustrosa pela terra da garoa e se encontrou com o Nhonho e com o vice do Dória. Olha só que casualidade. Tem também lei de segurança, tem a pauta do Distritão, vários assuntos importantes. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E aproveitando que nós estamos neste clima de STF, todas as peripécias que os nossos amados ministros aprontam, eu quero anunciar a promoção da minha livraria em homenagem aos deuses do Olimpo, a Urubu Week. Urubu Week, você comprará este livro para entender todos esses paranauê desse clima apocalíptico de inquéritos inconstitucionais, que tá com 45% de desconto, o inquérito do fim do mundo, e tem outros livros também, todos os links estão aqui no comentário fixado. Agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. Então vamos começar com a tal declaração polêmica do nosso amado iluministro Barroso, que no dia 9 de junho, ela ainda está disponível lá no canal do TSE para vocês assistirem, estava reunido com este amado, querido deputado, o seu Carlos Sampaio, e vocês já vão entender por que essa informação é importante. Antes, vejam com os próprios olhos o que o Barroso falou, porque parece que ele achou que o som estava desligado. Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. E claro que para não ser injusta com o Barroso e também para não ir parar na cadeia, eu vou ler aqui a versão da assessoria de imprensa do STF, quer dizer, a Folha do seu Paulo, que correu para publicar o seguinte texto. Barroso faz piada, foi só uma piada. Diz que eleição em Roraima, é só lá em Roraima que acontece isso, no resto do Brasil não, bobiço, fiquem tranquilos. Não se ganha, se toma e vira alvo de distorções bolsonaristas. Esses bolsonaristas são malvadões, né? Vamos ver o que a jornaleira escreveu. Na gravação feita em junho pela TV Câmara, Barroso diz: eu brinquei com ele que a eleição em Roraima não se vence, se toma. Ele pergunta então, isso tá com som? Aparentemente se referindo às câmeras, aparentemente. No vídeo compartilhado por perfis bolsonaristas, a legenda omite a referência a Roraima. Só para ver se a gente tá entendendo. O problema é que isso aí aconteceu só em Roraima. No resto do Brasil, fiquem tranquilos que não acontece. Improvável tentativa de insinuar que Barroso fez uma fala golpista. Jamais pensaríamos isso do ministro. Um dos perfis diz, por exemplo, que se trata do maior escândalo contra a democracia brasileira. O gabinete do ministro Barroso afirma que no vídeo, em conversa informal com deputados, Barroso fazia referência à frase sobre Roraima que havia ouvido de senador do estado, Messias de Jesus do Republicanos, que recebeu em seu gabinete do TSE.
Ah, então o Barroso estava repetindo o que um senador de Roraima falou. Ah, então a gente não precisa se preocupar, né? Foi só uma piada, isso só acontece na eleição do Senado lá em Roraima. O filho de Messias, o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos, lembrou do episódio em ligação ao ministro na noite desta terça. Que eficiência, né? Eles conseguem falar com o Barroso em qualquer horário do dia ou da noite. Eu gostei. Complementa o gabinete de Barroso, que diz que o parlamentar telefonou para se solidarizar pela divulgação do vídeo. E aí, meus amigos, guardaram o nomezinho que eu falei para vocês no início do vídeo? Pois bem, olha essa matéria aqui que foi de ontem. A autora da PEC do voto impresso e deputado que pediu auditoria divergem sobre o tema. A discussão da PEC do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados colocou em lados opostos a autora do texto, a nossa querida Bia Kicis, e o deputado que solicitou a única auditoria já feita pela Justiça Eleitoral, o seu Carlos Sampaio, que era quem estava do ladinho do Barroso. Só para vocês terem uma ideia, se vocês não assistiram ontem a sessão, o cara fez assim um malabarismo de dar inveja pro Cirque du Soleil. Ele falou que ele tinha pedido auditoria e que as urnas não eram auditáveis, mas agora o TSE informou, não sei se foi nessa conversa, o que eles conversaram, mas me parece que uma coisa tem a ver com outra, porque ele estava agora muito tranquilo que sim, um milagre aconteceu e tem auditoria sim. Esses técnicos, especialistas e cientistas que ficam dizendo que não, na verdade, eles são negacionistas, eles não são científicos ou alguma coisa do tipo. E aí, eu navegando por esses assuntos de Barroso, fui olhar a agenda do Barroso de ontem e olha só a coincidência. Ontem, às 17 horas, ele se encontrou com o deputado Fausto Pinato. Quem é o Pinato? Vocês que estão aqui no canal há mais tempo já sabem, né? O Pinato é o líder da Frente Parlamentar Brasil-China. Ó, após fala de Bolsonaro, o líder da Frente Brasil-China fala em doença mental. Isso foi em maio desse ano, não faz muito tempo. Bem afinadinho com o discurso do PDT, que ontem entrou com uma nova ação na PGR a favor da interdição do Bolsonaro. Voltaram, né? Pegaram da gaveta aquela pauta que tinha morrido, que eles falaram que iam interditar o Bolsonaro. Agora o PDT ressuscita isso e, caso vocês não saibam, o PDT tem um convênio com o PCCH, Partido Comunista da China. E olha só como uma coisa é tão escancarada que até a Veja já publicou artigo sobre o assunto. O preocupante fator chinês não começou agora. Já na campanha eleitoral de 2018, o PC chinês apoiou explicitamente a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, a terceira via, que ela não é muito esquerda, ela só curte ali o Partido Comunista da China. Não houve nem a preocupação de fazê-lo discretamente, já que aqui, como lá, a lei não admite interferência externa na disputa eleitoral. Mas quem está preocupado com lei é a Veja, não sou eu que estou dizendo, só estou aqui lendo um texto, interpretando um pouquinho também, porque eu gosto disso. Encontros entre Ciro e dirigentes do PCC no âmbito da embaixada foram fotografados e filmados seguidas vezes, como se nada de irregular ali houvesse. A própria embaixada noticiou-os no seu site na internet e a Justiça Eleitoral fez a Cátia cega. Não se pronunciou. Afinal de contas, não tem problema nenhum, né? Rolando um China Inbox, a coisa é liberada. E agora vamos para a pauta do voto auditável, democrático, transparente, impresso, todos esses adjetivos que é para ver se o pessoal entende. Tá aí o placar. Infelizmente sofremos uma derrota que, na verdade, a gente já estava meio que esperando, porque depois daquela reunião com o Barroso parece que os deputados, não sei, mudaram, muitos mudaram de ideia, foi uma conversa ali que soube convencer os deputados a votar contra algo que eles, inclusive, já tinham aprovado no passado. Mas, assim, a maior ironia de todas é essa daqui que eu vou mostrar no vídeo para vocês. O pessoal, Marcelo Alvrantônio, deputado federal por Minas Gerais, eu quero registrar aqui a minha indignação por não ter conseguido votar na PEC do voto impresso. Causa muita estranheza justamente numa PEC onde estamos buscando a transparência das eleições, o sistema da Câmara Infoleg estava inconsistente e não dava a opção de votar.
a deputada Carla Zambelli me disse que outros deputados, vários outros, também não conseguiram votar. Claro, se eu não conseguir, vários outros também não devem ter conseguido. Por isso eu quero registrar aqui a minha indignação e vou fazer uma representação na Câmara dos Deputados para que esta votação ela possa ser refeita, tendo em vista que muitos deputados não conseguiram votar. E não foi só esse caso, rolou um alvivaço de problemas na Câmara também. Deputado Alexandre Padilha, estou tentando votar pelo sistema remoto, não estou conseguindo, quero só confirmar meu voto não a essa PEC, seguindo a orientação do PT, presidente. Deputado Padilha, eu peço que continue tentando, muitas vezes não aparece no celular, mas o voto é consignado aqui no painel, está com alguma dificuldade. PV, senhor presidente, várias pessoas estão relatando isso, presidente. Só quero registrar isso, viu, presidente, para ficar consignado meu voto não. Que coisa, né? É ou não é uma ironia? Se tivesse o voto impresso, não teria dado este problema na votação da PEC do voto impresso. Mas vamos adiante. Vou falar para vocês do plano B, que eu já tinha falado em outros vídeos, eu comentei uma vez já pelo menos, e tá aqui a matéria da Veja de novo. Câmara já aprovou o PEC do voto impresso em 2015 e Senado ignorou o tema. Enviada à CCJ do Senado, emenda constitucional foi desmembrada e só se aprovou a criação de janela para a troca partidária. Essa matéria também é do dia 10 de agosto de 2021. Ou seja, meus amiguinhos, já teve uma PEC do voto impresso que já passou nessa votação da Câmara e tá lá na CCJ, lá na mesa do Alconhonho. Lá vamos nós de novo pressionar o Alcolumbre. Transformada na mais recente pauta ideológica, agora virou ideológica. Vários partidos de esquerda também defendem, mas virou ideológica, tá bom. Prioritária de Jair Bolsonaro, a emenda constitucional que estabelece voto impresso e que será apreciada nesta terça-feira, dia 10, que já foi, né, pelo plenário em meio à escalada de tensão política, oh meu Deus, golpista, negacionista, já foi discutida e aprovada pelos deputados em um passado recente. Em 2015, a Câmara aprovou uma emenda à Constituição com o mesmo teor da tese hoje defendida pelos bolsonaristas e remeteu, naquele mesmo ano, o tema aos senadores. Na ocasião, o texto aprovado pelos deputados incluía diversos tópicos relacionados à eleição e previa que, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada votação, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. A mesma PEC registrada sob o número 182J de 2007, se quiserem vocês podem conferir com os próprios olhos de vocês, também estabelecia que o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do registro do seu voto após impresso e exibido pela urna eletrônica e o voto que efetuou, traduzindo, meus amigos. Claro que nós estamos lutando em todas as frentes, até eu quero agradecer porque ontem nós entramos para o assunto mais comentado no top mundial do Twitter. Mas nós temos um plano B. Então, se essa partezinha do voto impresso que está lá na mesinha do Alcolumbre, de repente a gente conversando com jeitinho, né? Isso pode ir para plenário, tem vários senadores que são a favor dessa pauta. E se eles aprovarem, não volta para a Câmara, vai direto para a mesa do Bolsonaro e ela pode sim ser aprovada. É só uma questão de jeitinho. Vamos levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pois bem, vamos agora ao encontro secreto do seu Xande. Foi pegar um solzinho na careca, saiu lá do STF de Brasília, foi para São Paulo e tá aí a foto. Tá aí, ó, o Xande, o Nhonho e o Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória. Almoçaram, tiveram uma conversa tão bonitinha ali. Vocês sabem que o Maia saiu do Democratas e foi pro PSDB, né? E o Xande parece também gosta bastante dos tucanos, comeram lá o seu churrasco, parece que era uma churrascaria muito famosa em São Paulo. Tá aí, olha só que bonitinho ele
com o Dória. E só pra gente averiguar o passado, eu adoro contextualizar, o ex-presidente, a matéria da Folha, tá? Não quero ser acusada de fake news. Ex-presidente da OAS diz ter liberado 1 milhão em propina para o vice do Dória. Olha só que casualidade, né? Léo Pinheiro afirmou ao negociar acordo que autorizou o repasse em 2007 vinculado à obra do metrô. Político nega. Essa matéria é de 2019. Que coisa, será que o Xande pode dar uma desembaraçada no assunto pro moço? Será que era isso que ele estava falando? Será que de repente o vice do Dória não quer virar governador na próxima eleição? Urna eletrônica? Não sei. O que vocês acham dessa conversa linda? Conta pra mim aqui nos comentários. Passando agora para essa daqui é preocupante. Lei de Segurança Nacional, que ontem foi aprovado no Senado esse projeto e vai ir, né, para sanção. Vamos ler aqui. Essa lei em vigor foi criada em 1983, quando o Brasil ainda vivia naquele período horrível lá dos militares. Projeto que vai à sanção de Bolsonaro, adiciona ao Código Penal 10 crimes contra a democracia. Começaram a sentir o perigo? Pois a coisa é realmente terrível. Olha só. Tem os crimes contra instituições democráticas. Não vai poder falar mal do STF. Crime contra o funcionamento das eleições. Também não vai poder questionar, não vai poder querer botar uma urna mais moderna. Não pode mais, que vai virar crime. E crimes contra a cidadania, seja lá que raio isso for. Entre os crimes estão golpe de Estado, interrupção no processo eleitoral, comunicação enganosa em massa. O que raios é comunicação enganosa em massa? É o que a CNN faz? É o que a Globo faz? Aquela história do porteiro? Será que se enquadra aqui? Pergunta retórica. Vocês já sabem o que eu penso. E atentado ao direito de manifestação. Ah, tá bom. Outra coisa importante que tá rolando lá em Brasília é a história do Distritão, que eu já falei várias vezes para vocês, mas nós vamos analisar aqui todos os aspectos. Vamos ver se vocês me ajudam a chegar a uma conclusão. Para quem não sabe, para quem não conhece o que é o Distritão, eu vou explicar. Então, a proposta segue para o plenário da Câmara, ela foi aprovada na comissão especial, né? Ao qual caberá votar qual modelo deverá ser adotado. Distritão e coligações são criticados por especialistas, os especialistas empoderados, que vem retrocesso. Aquela velha narrativa, eles usam sempre as mesmas palavras, né? Eles não têm muita criatividade. Com isso, poupei vocês da matéria toda, peguei só o principal. Com isso, argumentam, a disputa valoriza menos as ideias e programas partidários e se torna mais personalista. Particularmente, eu não acho isso ruim. Reduzindo e enfraquecendo o papel dos partidos. Adorei, gostei desse ponto também. E, consequentemente, a democracia. Aí já é uma conclusão da pessoa que escreveu esse artigo. O Distritão é o pior sistema eleitoral imaginável. Primeiro porque destrói os partidos políticos. Não vou falar para vocês o que eu estou pensando, porque eu não quero ir para cadeia. Tudo passa a depender muito mais da votação em indivíduos. Né? Parece bom. Entra o mais votado. E não na votação em partidos. Então, acho que essa parte aí é boa. Mas tem as jabuticabas. Já chego lá. O debate de ideias também é prejudicado em função disso. Tá, não é. Voto em até 5 candidatos para o executivo. Eu fiquei olhando, como assim? Se é uma vaga só, por que vai votar em 5? Eles querem mudar. Além dessa mudança, que parece boa, aí eles colocam mais um monte de porcaria dentro, ó. O eleitor votará até em 5 candidatos que disputam a eleição em ordem decrescente de preferência, e eles fazem uma lista, um cálculo e chegam à conclusão. Segundo a proposta, o eleitor votará em até 5 candidatos que disputam a eleição em ordem decrescente de preferência. Pelo texto, o candidato que obtiver a maioria absoluta das primeiras escolhas válidas dos eleitores, não computados os votos em brancos e nulos, será eleito. Acho que não é necessário, né? Se é uma vaga só, a pessoa vai lá e vota para um. Se fosse na eleição para deputados, como são vários deputados para o estado, até seria legal. O eleitor poderia ir lá e escolher 4, 5 candidatos, sei lá, de acordo com o estado, fazer uma proporção, ele poder votar em mais de um deputado, porque tem mais de uma vaga. Agora, mais de um para o executivo é um negócio que na minha cabeça não faz sentido. Tem
tem essa história aqui da iniciativa popular, que essa PEC prevê a possibilidade de um projeto de lei ser protocolado por eleitores quando houver no mínimo 100 mil assinaturas. Achei interessante. E a palhaçada aquela das cotas, né? A PEC prevê peso 2 aos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados no cálculo da distribuição do fundão. Já falei para vocês que sou contra esse negócio de cota, acho que as pessoas têm que entrar pelo merecimento. Mas tem também um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração aqui, que é o seguinte: se acontecer isso de acabar com o voto proporcional, vai ser mais difícil dos candidatos conseguirem legenda nos partidos, porque aí os partidos só vão botar aqueles lá que, né, que são os amiguinhos, que já conseguem votos. Então é complicado, tem prós e tem contras. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que o pessoal lá em Brasília não tá muito afim de aprovar a história do distritão. Tem também uma proposta de distritão misto, vamos ver qual delas que vai passar. E para finalizar aqui o vídeo com todas essas pautas, hoje foi um monte de assunto, né? Mostrar para vocês como é que funciona a terceira via. Ciro Gomes, Kim Kataguiri, olha só que bonitinho o Kim Kataguiri junto com o pessoal ali do PT, do PSOL, do Freixo, mas eles já tinham um grupinho no WhatsApp também, né? Com a plaquinha lá do Fora Bozo. Essa é a terceira via. A terceira via, ela só tem vergonha de dizer que no fundo mesmo, ela é vermelho total. Então, meus amigos, vamos continuar olhando o que acontece lá em Brasília. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!